noite. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na epístola de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. Tiago fica depois de Hebreus, no Novo Testamento, já lá no finzinho. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 26 e 27. Fiquemos todos de pé em reverência à palavra de Deus, que nós vamos ler, como estamos habituados, da seguinte forma. Eu leio na minha Bíblia, na minha versão, e os irmãos e irmãs me acompanham em leitura silenciosa a partir de suas Bíblias. Assim, nós evitamos o choque entre versões e todos compartilhamos da clareza do texto. Tiago, capítulo 1, os versículos 26 e 27. Diz assim o texto sagrado: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos meditar, queridos, sobre a verdadeira religião a que participamos. Fechemos nossos olhos e oremos. Querido Deus, esse é o momento, Senhor, onde nós estamos aqui desejosos de ouvir a Tua palavra. Por isso rogamos, ó Pai, sensibiliza nossos corações a partir do Teu Santo Espírito, de modo que todos nós possamos compreender claramente os Teus conselhos, de modo que nossas vidas sejam transformadas pelo poder da Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, deixa eu ver que ano foi isso. Eu tinha 11 anos. 1973, olha como faz tempo. Como eu estou ficando velho. Em 73, foi inaugurado um programa de televisão na Rede Globo. A Rede Globo não era tão grande quanto é. Depois ela se tornou muito grande, creio eu, por causa desse programa. Antes quem mandava era a Rede Tupi. Alguns nem conhecem, nunca ouviram falar. Mas a Rede Globo então lançou um programa de televisão em 73. Eu não lembro bem dessa data por causa de acontecimentos da minha família. Mas o programa se chamava Fantástico, o Show da Vida. Esse era o slogan do programa: Fantástico, o Show da Vida. Eu nem sei se existe ainda esse programa. Eu não tenho mais televisão, não vejo mais televisão. A gente não tem televisão, não é porque a gente não tem mais nem tempo de ver televisão. A gente descobriu que estava sem televisão um tempo desse, olhando assim, gente, a gente não tem TV mais, porque não deixou de fazer parte da nossa vida mesmo. Então eu nem sei se ainda existe Fantástico. Eu acho que existe, né? Mas foi um programa que, quando foi lançado, fez um sucesso assim, extraordinário. Foi uma coisa assim, absurda em todo o país. Praticamente parou o país. Quando chegava domingo, 8 horas, todo mundo só pensava naquele programa, porque ele tinha um apelo muito interessante. O nome do programa já era muito forte, né? Fantástico. O slogan era o Show da Vida. Era uma coisa assim que marcava, claro, marcou uma geração. E todo mundo obrigatoriamente, quando dava 8 horas, corria para a televisão. As igrejas, o culto terminava normalmente 8h30, né? Mas terminava o culto, mal o pastor dizia amém, sumia todo mundo correndo, porque tinha todo mundo ir para casa rápido para aproveitar o máximo do Fantástico. Eu me lembro da minha família também. O carro ia 1000 por hora, para chegar em casa rápido com o carro do Fantástico. E a gente, é claro, as crianças desesperadas, a gente sentava tudo na sala, tirando a roupa assim da igreja e olhando na televisão. Todo mundo hipnotizado por causa daquele programa. Nem sei se ele faz esse sucesso todo hoje, mas eu acho que não. A televisão está se enfraquecendo muito, ainda bem. Mas naquela época não existia internet, não existia celular, não existia nenhuma comunicação com o mundo. A nossa janela para a realidade do mundo era a televisão. Antes dela foi o rádio. Eu fiquei fora disso, não sei se temos alguém aqui com mais de 80. Temos o irmão Arlindo, talvez o irmão Arlindo se lembre que antes da TV era o rádio. O rádio que fazia sucesso.
E depois, quando veio a televisão, né, o rádio acabou, foi esquecido, e somente a televisão é que virou. E o Fantástico foi um programa assim que marcou uma geração, marcou uma época. Acreditem, irmãos, teve igreja que mudou o horário do culto por causa do Fantástico, porque tinha gente que deixava de vir para a igreja por causa do Fantástico, que era uma coisa espetacular. E o Fantástico gerou, além da audiência, além desse rebuliço nas famílias, além dessa revolução na televisão, ele também imprimiu uma marca muito interessante na mídia, na propaganda. Todo mundo entendeu que quando o apelo era para algo fantástico, vendia muito mais. Não adiantava o programa ser sensacionalista, o programa ser romântico, o programa ser aqueles programinhas que existiam de auditório, de Silvio Santos, essas coisas, tudo foi ficando para trás, porque se descobriu que o mundo, as pessoas queriam coisas fantásticas. Como o apelo do Fantástico pegou tão de jeito em todo mundo, e aquilo influenciou tudo, as propagandas, as mídias em geral, os programas, os circos, os cinemas, os filmes de cinema passaram a ser tudo fantástico, vendiam fantástico. Sumiram os filmes românticos, sumiram os filmes de documentários, sumiu o cinema de faroeste, que fez tanto sucesso, acabou. Hoje, quando fala em faroeste, é capaz do jovem perguntar: o que é isso? Não sei o que é isso, mas... porque tudo virou o que é fantástico, o que tem espaçonaves, o que é uma coisa assim de encher a vista, e tudo começou no Fantástico. Então, todo mundo aprendeu, assimilou que uma coisa fantástica é muito melhor, mais agradável de se ver, mais divertido. E isso influenciou também as igrejas. Os cultos passaram a ter concorrentes muito sérios nos programas de TV, nas coisas ao redor. E os cultos começaram a ter uma necessidade de também ser fantásticos. E muitas igrejas começaram a fazer cultos fantásticos, grupos musicais fantásticos. Os cultos passaram a ser coisas que chamavam a atenção. E isso abriu espaço então para quê? Para diversas outras denominações que se tornaram tão abundantes. Eu não sei se os irmãos sabem, é mais fácil abrir legalmente uma igreja nova do que casar. Eu acho que é por isso que o pessoal não está casando, mas é mais complicado se casar do que abrir uma igreja nova. Você abre a porta da garagem lá, escreve igreja do santo pregador lá na frente, e bota 3 irmãos lá cantando, pronto, é uma igreja. É fácil fazer a documentação no cartório, todo mundo faz, sem nenhum tipo de burocracia. Como é fácil? Por causa da liberdade religiosa do nosso país. Então isso fez borbulhar igrejas para tudo quanto é lado, e com o apelo do fantástico ficou ainda melhor. Quanto mais fantástica a igreja, mais rápido ela cresce, mais fácil é o desenrolar do culto, mais fácil é se tornar membro dela. Então nós hoje temos no Brasil uma infinidade de igrejas, todas se dizem cristãs, todas se dizem seguir o evangelho, bíblicas, são bíblicas, aprovam na Bíblia, mostram na Bíblia muitas coisas. E isso gerou em nós uma incerteza. Como saber qual é a religião que não é vã? Raciocinem comigo, irmãos. Se só existe uma verdade, uma palavra de Deus, só existe uma religião legítima. Não é possível 2 verdades conflitantes estarem corretas. Não é possível 2 igrejas pregarem coisas antagônicas, contrárias, e ambas estarem corretas. A gente escuta muito dizer: toda igreja é igual, toda religião é igual, crente é tudo igual. Mas isso é um terrível equívoco, porque se pregamos coisas diferentes, somos diferentes. E se Jesus é um homem só, se Deus é um só, muitos estão enganados, e somente um está legitimamente correto, seguindo a Bíblia. Tem até quem diga que Jesus não planejou a igreja, e cita exemplos bíblicos. Diz que não, eles ficavam no campo, não tinha templo, não tinha isso, não tinha aquilo, não existiam essas coisas. É claro que a igreja começou de uma forma diferente, até porque
a igreja que Jesus idealizou não tinha nada a ver com estruturas, com organizações. A igreja que ele queria era outra, e ele disse claramente isso: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra é a profissão de fé do apóstolo Pedro, ou seja, sobre este tipo de atitude que eu vou edificar a minha igreja. Então Jesus tinha em seu coração e sua mente uma igreja. Ele planejou uma igreja, esperava que a humanidade crescesse cultuando com uma igreja, juntos numa igreja legítima, numa religião verdadeira. Então, como saber? Como termos a certeza de que estamos na religião legítima? É porque eu estou dizendo? Que autoridade algum pastor pode dizer a minha igreja está correta e as demais não? É muito complicado então chegarmos a uma conclusão sobre qual é a religião legítima e quais são as outras religiões vãs que o texto está apontando aqui. É complicado, mas o próprio texto que faz essa acusação, que nos levanta essa questão, nos diz também como identificarmos uma igreja legítima, a igreja que não é vã, uma religião que é verdadeira. Talvez a primeira atitude que devamos fazer, até por uma questão de honestidade, é esquecermos os títulos. Vamos esquecer a placa que está lá na frente da nossa igreja, está escrito Batista lá, mas vamos pular essa parte. Não vamos considerar títulos, bandeiras, historicidade. Nós terminamos há alguns meses o nosso curso de doutrina, onde estudamos a doutrina batista, e nós vimos a historicidade da nossa igreja, como é importante isso, como é grandioso saber que há 2000 anos, homens e mulheres lutaram de forma tão brava, de forma tão valorosa, mas todas essas coisas são desprezadas quando nós vamos analisar a religião legítima. Religião legítima é aquilo que nos religa a Deus. Religião significa religar, uma religação com Deus. Portanto, vamos esquecer igrejas, vamos esquecer conceitos humanos, nossas tradições, e vamos tentar analisar neste texto o que seria a religião legítima, que não é vã. E vamos analisar em nossos corações se nós fazemos parte desta religião. Nós vemos aqui no versículo 26 que lemos, no primeiro versículo que lemos, a porta de entrada para a nossa reflexão, a chave para o entendimento a respeito de uma religião que não é vã. O texto começa dizendo assim, se alguém... Aqui nós temos o elemento base de uma religião. É alguém, não é algo. É uma pessoa, não é uma instituição. É um homem ou uma mulher e não um grupo. E não uma equipe. Não existe uma religião coletiva. A religião é no coração. Começa em um homem, em uma pessoa. Então aqui nós já começamos a ver que muitos conceitos de religião podem estar equivocados, inclusive em nossos corações. Porque na verdade a religião verdadeira, que não é vã, que ela é legítima e pode nos religar a Deus, existe no coração humano. Não é num templo, não é numa instituição legal, com estatuto, com diretoria. Nós temos tudo isso aqui, mas diversos outros têm. Aliás, seitas de todas as modalidades, inclusive satanistas, desculpem falar, mas seitas satanistas têm estatuto, têm regras, têm líderes, têm diretoria, têm organização. Então não podemos confiar na ideia de religião com base em tradições, porque a verdadeira religião, ela nasce no coração, porque Jesus não quer instituições. Quando Jesus voltar para resgatar os seus, ele não vai levar um único tijolo das nossas igrejas, não vai levar uma única cadeira de nenhuma igreja. Os púlpitos que nós costumamos honrar, santificar, separar para o Senhor, vão ficar todos para trás.
porque o Senhor vai levar somente homens e mulheres, somente nós, nada material vai com Jesus. Portanto, a igreja começa com pessoas. Para entendermos o que significa uma igreja legítima, temos que abandonar essas ideias tradicionais de nossos corações, tradicionais que interferiram muito profundamente e se enraizaram em nossas vidas. Nós somos filhos de um país profundamente católico. Desde os primeiros exploradores, os colonizadores portugueses trouxeram da Europa bispos, padres da Igreja Católica, que rezou-se a primeira missa no descobrimento do Brasil, transformando o Brasil numa nação católica. Hoje, Roma diz que o Brasil é o maior país católico fora de Roma. É a maior concentração de católicos fora de Roma. E é uma verdade, nós temos pelo menos 120 milhões de pessoas catalogadas como católicas. E então essa cultura católica é enraizada em nossos corações. Todos nós temos indícios católicos, não sei se os irmãos já observaram. Temos feriados, temos coisas santas, temos dias santos, temos isso é santo, isso é bom, isso é do Senhor. Consagramos coisas, temos hábitos católicos, porque todos nós tivemos algumas ligações com católicos. A minha família é tradicionalmente batista, mas meu bisavô era católico. Os dois, tanto por parte de pai e parte de mãe, eram católicos. Foram os meus avós que se converteram. Então a minha família também veio de tradições católicas. Somos um povo que gostamos muito de tradições, entendemos, assimilamos tradições com muita facilidade. É por isso que nós precisamos nos esforçar para eliminar das nossas mentes tradições, eliminar os conceitos tradicionais de religião, porque eles não são mais válidos. Foi poluído demais. Hoje nós temos uma infinidade de coisas aí, de movimentos que se dizem religião e que não condizem com o que Jesus estava dizendo quando ele disse: edificarei a minha igreja. Portanto, irmãos, o primeiro elemento que nós vemos aqui no versículo 26 é que a igreja verdadeira começa no seu coração. Se você cultua legitimamente, é no seu coração, independentemente de onde nós nos assentamos domingo. Então, com o restante do texto, nós encontramos as verdades do coração de quem realmente é religioso, no coração de quem realmente está cultuando a Deus, e não numa missa, e não num culto tradicional, num culto cheio de paradigmas, cheio de padrões, rituais, mas dentro do coração tem elementos verdadeiros de ligação com Deus. Vamos então olhar no texto e encontrar esses elementos. O primeiro deles está em relação à verdade diante de si próprio, diante de mim mesmo. O versículo 26 diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração. Nós temos uma facilidade enorme de enganar o nosso próprio coração, de nos perdoarmos diante dos nossos pequenos delitos, de justificarmos nossas faltas, nossas falhas, nossas imperfeições e nos considerarmos bons. Não, eu acho que minha vida com Deus está em paz. Essa frase eu ouvi, irmãos, ela é super recorrente hoje. Em todas as vertentes sociais é comum as pessoas dizerem: não, eu estou em paz com Deus, está tudo bem entre mim e Deus, enganando o próprio coração. Porque a religião verdadeira começa com a consciência de que nós somos pecadores necessitados de Jesus, que nós precisamos do Senhor. A primeira verdade a ser declarada para um religioso verdadeiro é diante do seu próprio coração, conhecer-se a si mesmo. E ele fala aqui de refrear a língua, não é isso? No mesmo livro, em Tiago, eu não vou lembrar, irmãos, onde é, mas o próprio Tiago diz que quem refreia a língua, refreia todo o corpo.
quem refreia, quem é capaz de dominar as suas expressões, a sua forma de se comportar, a sua forma de expressar o que pensa, o que sente, é capaz de dominar todo o seu corpo, toda a sua vida, todos os suas atitudes. Portanto, começa em nosso próprio coração a expressão do verdadeiro crente. A saber, crente não é o batista, não. Crente é aquele que crê em Jesus verdadeiramente. Que tem gente que diz: não, eu não sou crente, eu sou espírita. Eu não sou crente, eu sou católico. Todos os católicos são crentes. Todos os cristãos são católicos. Porque a catolicidade do Evangelho, ela é indiscutível. A palavra católico significa sem fronteiras. Portanto, todo mundo que aceitou a Jesus é um católico. Não tem catolicismo em sua vida, mas tem a catolicidade do Evangelho. E digo mais para os irmãos: todo mundo que aceitou a Jesus é católico apostólico. Nós vivemos sobre as doutrinas dos nossos apóstolos, dos primeiros apóstolos. Eles nos ensinaram a construir a nossa ideia de igreja. É a igreja apostólica, a igreja de Jesus é apostólica. Não somos todos romanos. A igreja católica, tal como conhecemos, é católica apostólica romana, que nós não somos. Por isso, nós não dizemos que fazemos parte daquela igreja de Roma, porque não somos romanos. Porém, todos somos, que dissemos ser cristãos, somos crentes. Somos todos crentes no Filho de Deus. E o crente verdadeiro e legítimo, em primeiro lugar, ele confessa a sua verdade diante de si mesmo, sem enganar o seu próprio coração. A segunda verdade a ser expressa por aquele que é verdadeiramente cristão é diante da sociedade. Nós vemos que no versículo seguinte ele diz: a religião verdadeira, sem mácula, pura, é visitar os órfãos e as viúvas, quando mostra que é o comportamento do crente em relação aos outros. A verdade que expressamos diante daqueles que nós conhecemos, com quem convivemos, com a nossa consciência a respeito do nosso dever com todas as pessoas. Jesus disse que está escrito que você deve amar os seus amigos e odiar os seus inimigos. Ele, porém, disse que a gente tem que amar a todos, inclusive os inimigos, inclusive aqueles que não gostam da gente, que não nos conhecem. E é a partir dessas atitudes sociais que nós expressamos a verdade da religião verdadeira que há em nossos corações. Como é a nossa atitude em relação aos outros? A nossa atitude em relação aos estranhos? Aqueles que se aproximam de nós, das nossas vidas, com quem convivemos fora das nossas igrejas, fora das nossas famílias. A esses nós expressamos o tipo de religiosos que somos. O tipo de religião que há em nossos corações, que se revela na verdade que mostramos aos outros, à sociedade. Como é que a sociedade reconhece a nossa igreja? E por fim, irmãos, nós temos a terceira expressão de verdade, que é diante de Deus. O versículo 27 termina que aquele que a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. O mundo é inimigo de Deus. O mundo jaz no maligno, e as coisas que são do mundo são inimizades contra Deus. Portanto, estar religado a Deus, estar de volta, regenerado a ser uma pessoa que convive com Deus, significa abandonarmos o mundo. Que grande dificuldade é em nossos corações, então, de dizer: eu não quero o mundo, eu quero o Senhor. Eu não quero os poderes do mundo, eu quero o poder de Deus na minha vida. Eu não quero as bênçãos dos amigos, do dinheiro, do poder do mundo. Eu quero as bênçãos de Deus na minha família. E é a terceira expressão da verdade daquele que é religioso de verdade. É diante de Deus, é ser reconhecido como crente por Deus. É até fácil, até aqui foi mais fácil sermos crentes diante de nós próprios e diante dos outros, mas também temos que ser reconhecidos como cristãos, como religiosos diante de Deus. É necessário que Deus reconheça em mim e em você que nós fazemos parte do seu reino.
Então, irmãos, para nós termos essa conquista, nós voltamos para a primeira parte onde nós lemos que tudo começa no seu coração. Tudo começa na minha decisão, na minha escolha, na minha livre escolha de dizer: eu quero ser de Jesus. Eu quero ser da religião verdadeira, independentemente de placas de igreja, independentemente de dogmas, de sistemas. Eu quero ser cristão. E é a partir dessa sua decisão que você se torna verdadeiramente um homem, uma mulher religioso, uma pessoa religiosa ligada a Deus. E tudo com a nossa decisão pessoal de olhar para o Senhor, confessar as nossas dificuldades e dizer: eu quero ser religioso. Então, irmãos, aqui nós temos o único elemento que pode apontar para uma igreja como uma igreja verdadeira, uma igreja que não é vã, que não é falsa. É uma igreja cheia de religiosos, cheia de homens e mulheres religiosos, ligados a Deus, religados a Deus por Jesus, diante de si próprio, diante da sociedade e diante de Deus. Portanto, queridos, se a nossa igreja é reconhecida por Deus como a igreja verdadeira, depende de mim e de você, depende de quem somos, depende de como somos, que tipo de cristãos nós somos. Se somos os cristãos verdadeiros diante de nós próprios, diante da sociedade e diante do nosso Deus, somos a igreja que Jesus idealizou. E se não somos, nós podemos tomar essa decisão de mudar, de abrir nossos corações e dizer: Senhor, sonde em minha vida se eu estou sendo o religioso que o Senhor espera que eu seja. E Ele vai mostrar onde nós podemos mudar. E nós, obedecendo a voz do Senhor, nós transformamos essa pequena igreja na legítima igreja de Jesus. Muitas outras igrejas podem se tornar a legítima igreja de Jesus, independentemente do seu título. Basta que dentro dela estejam assentados pessoas religiosas, ligadas a Deus, verdadeiras com o Senhor. Então, que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações, especialmente aos corações dos que se entendem como religiosos, para que nós tenhamos a hombridade de procurar em nossos corações se somos aprovados pelo Senhor. E também, com a mesma importância, ao coração daqueles que, porventura, entre nós, ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor. Você pode fazer parte da igreja verdadeira de Jesus, precisando tão somente para isso você ser um homem, uma mulher religioso verdadeiramente ligado ao Senhor. Amém?